Você já ouviu falar do livro de Enoque? Um manuscrito antigo que muitos dizem ter sido suprimido por séculos? Um texto proibido que esconde verdades que podem abalar as fundações da nossa fé. Existem segredos ancestrais que foram ocultados, verdades tão perturbadoras que a Igreja escondeu por milênios e que agora revelarei. Imagine anjos enviados por Deus para guiar a humanidade, mas que se corromperam pela luxúria por mulheres terrenas e geraram os Nefilim, essa raça terrível de gigantes. Pense comigo, será que Azazel e Senjasa, anjos poderosos, realmente ensinaram a humanidade a criar armas e praticar práticas ocultas? E mais ainda, se existe um calendário divino que nos conecta diretamente a Deus, qual é o verdadeiro motivo para usarmos um calendário diferente que nos afasta da ordem celestial? Aquilo que em Enoque eles chamavam de lugar de tormento é surpreendentemente idêntico ao lago de fogo descrito no Apocalipse. E se você estiver na lista dos condenados? Esteja preparado, porque hoje vamos desvendar os mistérios do livro de Enoque e entender a profecia apocalíptica que foi banida. Essa é a jornada que poucos ousam trilhar. Então, por que esse livro de Enoque, tão cheio de histórias de anjos, de profecias e do fim dos tempos, foi tirado da Bíblia? E por que o que ele fala sobre o Filho do Homem parece tanto com o que a gente conhece? O livro de Enoque não é só um texto, mas 5 livros juntos. E cada um deles mostra algo novo sobre o céu, os anjos e o que vai acontecer com a gente. Eles nos dão uma ideia de um mundo onde anjos e humanos conversavam, onde o julgamento de Deus era claro, e onde a linha entre o que é espiritual e o que é físico era quase invisível. Por que será que a igreja daqui não aceitou esse livro, mas lá na Etiópia ele é sagrado até hoje? No primeiro livro, que é o dos vigilantes, Enoque conta a história de 200 anjos que desobedeceram a Deus e vieram para a terra. Eles eram líderes, mas o anjo Senjasa os corrompeu. Acontece que esses anjos se apaixonaram por mulheres humanas, casaram com elas e tiveram filhos. Esses filhos eram os Nefilim, uma raça de gigantes. O que mais impressiona é que essa ideia de anjos que pecam por sair do seu lugar é algo que a gente também encontra na Bíblia. Em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, a gente lê algo bem parecido. Quando os seres humanos começaram a aumentar em número na terra e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Dentro dos parênteses, naqueles dias havia Nefilim na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se aproximaram das filhas dos seres humanos e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Nessa parte da Bíblia, esses filhos de Deus são muitas vezes entendidos como anjos, igual aos vigilantes de Enoque. Eles atravessaram um limite proibido, e isso levou ao nascimento dos Nefilim, que trouxeram muita maldade e violência para a terra.
O livro de Enoque nos diz que os Nefilim eram tão maus que Deus não viu outra saída a não ser mandar o grande dilúvio para limpar a terra. Isso é bem parecido com o que está em Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 7, onde Deus decide acabar com a humanidade e os Nefilim por causa da grande maldade deles. Mas os vigilantes não corromperam os humanos só fisicamente. Eles também ensinaram coisas proibidas. O livro de Enoque nos conta que anjos como Azazel e Senjasa ensinaram os humanos a fazer armas, a praticar práticas ocultas e a mexer com os céus pela astrologia. É interessante que a Bíblia também fala de conhecimento proibido que levou à queda da humanidade. Em Gênesis, capítulo 3, Adão e Eva são tentados pela serpente a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse ato de desobediência abriu os olhos da humanidade para um conhecimento que não deveria ter, o que resultou na expulsão do Éden. Tanto em Enoque quanto na Bíblia, a ideia é clara. Quando a humanidade desobedece a Deus, todo o cosmos se desorganiza. Essa bagunça nos céus não é só algo natural, é um sinal espiritual de que o mundo está em desobediência. Quando a confusão na terra ficou grande demais, Deus mandou seus arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, para resolver a situação. Eles prenderam os vigilantes com correntes e os jogaram num abismo, onde eles ficarão até o julgamento final. Essa ideia de anjos presos por sua desobediência também aparece no Novo Testamento, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e em Judas, capítulo 1, versículo 6. As passagens da Bíblia e o livro de Enoque se parecem muito, porque ambos falam de anjos rebeldes que são presos esperando o dia do julgamento de Deus. Para Enoque, o castigo definitivo desses anjos caídos vai acontecer quando o Filho do Homem voltar para estabelecer o seu reino. Isso nos lembra o vídeo sobre o dilúvio universal que temos no canal. Se essa história do dilúvio te interessa, dá uma olhada em Estamos Vendo os Sinais do Fim, Revelações do Grande Dilúvio. O livro das parábolas de Enoque nos leva para o futuro, mostrando visões de como o destino da humanidade e de todo o universo são decididos no céu. Aqui, a gente encontra um Jesus pré-encarnado, o Messias, o Filho do Homem, que tem um papel crucial no grande julgamento final. Esse livro vai além das guerras na Terra, nos colocando na grande batalha entre o bem e o mal, onde o futuro dos humanos e dos anjos caídos é decidido. O que mais impressiona é a conexão clara entre o Filho do Homem de Enoque e Jesus descrito no Novo Testamento. Jesus mesmo se refere a si como o Filho do Homem várias vezes. A profecia de Enoque sobre o Filho do Homem se parece muito com a profecia da Bíblia sobre Jesus. Quando Enoque descreve o juízo final, ele pinta um cenário de anjos sendo julgados pelos seres humanos. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, diz: Vocês não sabem que havemos de julgar anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Em Enoque, assim como na Bíblia, anjos que se rebelaram contra Deus vão ter que enfrentar o juízo final.
O livro de Enoque nos dá uma visão clara de como será esse evento, com o próprio Deus julgando esses seres e os jogando no fogo eterno. No livro astronômico, Enoque vê o Sol, a Lua e as estrelas se movendo em perfeita harmonia, controlados por forças divinas. A questão é que tudo isso é muito mais do que apenas falar sobre o céu. Essa parte do livro nos mostra o significado espiritual por trás do movimento dos astros, e como o tempo, os calendários e até as estações são controlados pela ordem de Deus no universo. O livro de Enoque nos ensina que a forma correta de contar o tempo é seguindo um calendário solar, que se alinha perfeitamente com o movimento do Sol, tendo 364 dias. Essa ideia é muito importante para a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, que ainda hoje usa um calendário baseado no Sol. O calendário etíope tem 13 meses, 12 meses com 30 dias e um 13º mês chamado Pagum, que tem 5 ou 6 dias a mais. Essa estrutura solar se parece muito com a que é descrita no livro de Enoque, mostrando o quanto eles acreditam que o tempo precisa estar em sintonia com Deus. Para Enoque, o uso de um calendário lunar traz confusão espiritual e atrapalha os ritmos sagrados da vida. O sábado, as festas religiosas e até os ciclos da agricultura se desorganizam quando a gente segue um calendário diferente. O calendário etíope é um dos poucos no mundo que segue bem de perto o ano solar, como Enoque descreveu, mantendo-se em perfeita harmonia com o ciclo do Sol. Nessa parte, Enoque vê que as estrelas, o Sol e a Lua não são só corpos no espaço. Eles são controlados por anjos que garantem que esses astros sigam o caminho que Deus determinou. Cada estrela tem um anjo guardião, e os anjos guiam os movimentos do céu de acordo com a vontade de Deus. Essa visão da ordem do universo não é só do livro de Enoque. Na Bíblia, no livro de Jó, a gente vê algo parecido. Porventura, podes amarrar os laços do 7 estrelo? Ou soltar as cadeias do Órion? Ou fazer aparecer as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Conheces as leis dos céus? Jó 38, versículos 31 a 33. Tanto em Jó quanto no livro astronômico de Enoque, as estrelas fazem parte de um sistema espiritual. Elas não estão flutuando no espaço, mas fazem parte de uma estrutura divina, governada por anjos que garantem que a ordem do universo reflita a grandeza de Deus. O livro das visões dos sonhos de Enoque mostra uma série de sonhos proféticos sobre o passado, o presente e o futuro do mundo, com foco especial no destino de Israel e na vinda do reino do Messias. Esses sonhos são cheios de símbolos, com cada visão revelando o plano de Deus para a humanidade e a vitória final dos justos. Esse livro também é chamado de Apocalipse dos Animais, porque usa animais para representar nações, povos e forças espirituais. Os sonhos servem para contar a história do mundo, desde a criação até o Apocalipse.
Mas esses não são sonhos comuns. Eles revelam verdades escondidas sobre a luta entre o bem e o mal, o papel de Israel e a vinda do reino. Em uma das visões mais impressionantes, Enoque vê a história do mundo como uma batalha simbólica. Ovelhas representam o povo de Israel, enquanto animais selvagens como lobos, leões e ursos são os opressores. Essa história é chamada de Apocalipse dos Animais. O sonho começa com a criação de Adão, simbolizado por um touro branco, e segue a história da humanidade através da ascensão e queda das nações. À medida que o sonho avança, Israel, as ovelhas, sofre perseguição constante de povos estrangeiros, representados por feras. Mas Enoque vê que, apesar da perseguição, está chegando um tempo em que o Messias virá, muitas vezes simbolizado por um touro branco no sonho. Ele vai resgatar as ovelhas e estabelecer um reino eterno de paz. Essa visão do Messias e da restauração final de Israel aparece em diversas profecias do Antigo Testamento, principalmente em Isaías, capítulo 11, versículo 6, que diz: "O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará ao lado do cabrito. O bezerro, o leãozinho e o novilho gordo andarão juntos, e uma criança os conduzirá." Aqui, a profecia de Isaías se conecta com a visão de Enoque de um mundo restaurado. O livro das Visões dos Sonhos de Enoque também mostra de um jeito bem claro o julgamento final. Nesse sonho profético, Enoque vê como Deus vai julgar tanto os humanos quanto os anjos caídos no fim dos tempos. Os justos vão receber a vida eterna, enquanto os maus serão jogados no abismo, um lugar de tormento eterno. Essa ideia do julgamento final é bem parecida com a visão que está no livro do Apocalipse, onde o apóstolo João descreve a separação dos justos e dos maus. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, está escrito: "E vi os que partiram, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Abriu-se ainda outro livro, o livro da vida. Os que partiram foram julgados segundo o que tinham feito, conforme o que estava registrado nos livros." Tanto no Apocalipse quanto nos sonhos de Enoque, o julgamento final é mostrado como um tempo em que os justos vão para a glória e os maus enfrentam o castigo eterno. Essa visão é muito parecida com o lago de fogo, descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, onde os que não aceitam a salvação de Deus vão ficar no castigo eterno. Enoque também faz avisos fortes para os maus. Ele os chama a se arrepender e voltar para Deus antes que seja tarde. Enoque diz que o julgamento de Deus é certo e que aqueles que continuam no pecado vão sentir toda a sua ira no dia do juízo. Essa mensagem de arrependimento também aparece muito nas palavras dos profetas do Antigo Testamento e também na mensagem de Jesus no Novo Testamento. Em Lucas, capítulo 13, versículo 3, Jesus avisa: "Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão."
Enoque, de maneira parecida, chama os maus a se arrependerem, avisando que não escaparão do julgamento se não deixarem seus caminhos errados. Lá no começo, eu te falei que Enoque esconde verdades tão perturbadoras que a igreja escondeu por milênios. A promessa era desvendar os mistérios do livro de Enoque e entender a profecia apocalíptica que foi banida. E isso inclui a ameaça de punição definitiva ao lago de fogo. A gente viu anjos se corrompendo e gerando gigantes. Anjos poderosos ensinando a humanidade a criar armas e praticar práticas ocultas. E essa ideia de um calendário divino que nos conecta diretamente a Deus? A pergunta era: qual é o verdadeiro motivo para usarmos um calendário diferente que nos afasta da ordem celestial? No livro astronômico, Enoque nos diz que a forma correta de contar o tempo é seguindo um calendário solar, que se alinha perfeitamente com o movimento do Sol. Ele também alerta que usar um calendário lunar leva à confusão espiritual e atrapalha os ritmos sagrados da vida. E se você estiver na lista dos condenados? O que Enoque chamava de lugar de tormento é uma descrição de tormento eterno que lembra o lago de fogo. Enoque, em suas visões, descreve o abismo como um lugar de tormento eterno para os anjos caídos, os Nefilim e todos que rejeitaram a Deus. Essa imagem é assustadoramente parecida com o lago de fogo que está no Apocalipse, e é onde aqueles que rejeitam a graça de Deus enfrentarão o castigo eterno. Enoque conclui com um chamado ao arrependimento, um lembrete de que o julgamento de Deus é real, mas o arrependimento ainda pode nos salvar. O livro de Enoque nos avisa que, no fim, a justiça divina acontece e cada um terá o seu destino, cumprindo a promessa do título do vídeo. Livro de Enoque. Você está na lista dos condenados ao lago de fogo? Se você se sentiu impactado por essas revelações e acredita que o alerta de Enoque sobre o arrependimento ainda é importante hoje, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas descobertas. E já que a gente falou sobre calendários e profecias, você pode querer ver também Da Praga de Eva ao Apocalipse, História Bíblica Completa, ou Israel x Irã, Como Tudo Vai Terminar Segundo a Bíblia. O professor Silvio Moreira sempre tem uma nova revelação esperando por você.